Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs da internet. Aqui é o pastor Geraldo, que está novamente dando continuidade aos vídeos. Estamos fazendo hoje o vídeo número 20 e vamos continuar a falar de novo sobre a vida dos animais, estas criaturas que também foram criadas por Deus e que possuem uma alma com sensibilidade semelhante à alma dos homens. Porque aqui na Sagrada Escritura nós vemos que Deus criou tanto o homem como o animal com alma vivente. O que significa isso? Significa que Deus compartilhou a sua vida com a vida do homem e a vida dos animais. Ou seja, Deus nos fez, a nós e aos animais, com a própria substância do seu espírito. Exatamente por esse motivo que as almas dos homens e as almas dos animais são semelhantes. A única diferença que existe é em relação ao tempo em que um e outro estão tendo experiências, vivendo através da vida no decorrer do tempo, através de suas vidas no decorrer do tempo. Não existe diferença, por exemplo, entre a alma dos animais. Por exemplo, a alma de um cachorro e a alma de um macaco não tem diferença entre essas duas almas. Como nós vimos já no vídeo passado, as necessidades são as mesmas que os animais sentem. Justamente porque todos nós, seres vivos ou não, todos nós fazemos parte de um único ser. Nós somos únicos. Nós somos uma unidade. Tudo dentro do universo é uma unidade. Então, as vidas, as formas de vida, as almas, elas têm a mesma qualidade, a mesma característica, a mesma necessidade. Amém? Então, nós vamos ver. Eu vou começar lendo de novo aqui o texto que nós começamos a ler no vídeo 19 e vamos explicar mais coisas sobre essas questões, sempre tendo como base o ensinamento bíblico, a palavra de Deus, aquele entendimento espiritual da palavra de Deus. Porque eu quero dar uma explicação. Veja bem, aqui eu tenho uma Bíblia. E esta Bíblia, ela possui um corpo físico. Ela possui uma capa de plástico, ela possui o papel, ela possui a tinta. Então, tudo isso aqui faz parte do corpo da Bíblia. Mas como ela tem aqui a pregação dos profetas, a palavra de Deus, de Jesus Cristo, dos apóstolos, tudo isso aqui tem um significado. E o significado está no mundo espiritual, no mundo divino. Porque esta Bíblia, como ela tem uma parte física, ela é composta por átomos, significa também que ela tem todos os outros corpos, o corpo vital, o emocional, o mental, o divino, o espiritual. Porque os átomos que a compõem se desdobram em todas as outras dimensões. E o significado, o sentido, a verdade está no plano espiritual dela. Então, como nós temos um espírito, nós também podemos elevar nossa consciência ao plano espiritual. E com a consciência no plano espiritual, nós podemos perceber o significado espiritual dos versículos.
porque cada versículo tem um significado espiritual. Ou seja, nós podemos compreender e explicar a Bíblia de 7 maneiras. A física, que é a objetiva, a emocional, a mental concreta, a mental abstrata, a espiritual e a divina. Porque em todos esses planos do significado da verdade, ela existe. Quando buscamos elevar a nossa consciência a planos mais elevados, nós conseguimos receber esta revelação, esta verdade. Porque nós entramos na mesma frequência onde está a verdade. A verdade está no mundo espiritual. E quando buscamos lá, nós recebemos a revelação da verdade. Amém? Glórias a Deus. Então, eu vou continuar lendo o texto sobre as almas dos homens, as almas dos animais. As necessidades dos seres humanos são semelhantes às necessidades dos animais e vice-versa. Isto porque as almas dos seres humanos são semelhantes às almas dos animais. Nós já vimos vários versículos na Bíblia que comprovam o que eu estou dizendo. Justamente porque Deus criou toda a vida e compartilhou para toda a vida as suas qualidades, os seus atributos. Então, toda a vida recebeu igualmente a qualidade do Espírito de Deus, porque foi feito da substância do Espírito de Deus. As principais necessidades em comum dos homens e dos animais. Sendo as almas dos homens semelhantes às almas dos animais, ambos possuem e sentem as mesmas necessidades, que são proteção, abrigo, defesa, segurança, alimentação, cuidado, companhia, conforto, bem-estar, saúde, bons tratos, higiene, melhora de vida e etc. Não importa quantas necessidades podemos encontrar em comum entre o homem e os animais, todas serão iguais. Todas serão iguais. A função da necessidade é a mesma nos homens e nos animais. Na busca de satisfação das suas necessidades, tanto os homens como os animais desenvolvem meios e capacidade de adaptação e de aprendizado, desenvolvendo também a percepção, o pensamento, o sentimento, a inteligência, o raciocínio, a memória, a consciência individual, a consciência coletiva, a personalidade e a individualidade. E no caso dos seres humanos, que já estão em estágios mais avançados de desenvolvimento da consciência, alcançam ainda a autoconsciência e a consciência de Deus. Ou seja, todas as experiências que os homens passam na vida e todas as experiências que os animais também passam e vivem, tem esse objetivo: desenvolver a percepção, o pensamento, a inteligência, a memória, até encontrar a sabedoria, o entendimento que lhe dê sabedoria. O drama das necessidades é comum para os homens e para os animais. A necessidade que eles sentem e lutam para satisfazê-la, e se não as satisfazem, sofrem por isto. Ou seja, os homens e os animais sofrem pelas mesmas necessidades. Como o homem tem a mesma necessidade que os animais e os animais a mesma necessidade que o homem, ambos sofrem igualmente pelas mesmas necessidades.
Nisto os homens são semelhantes aos animais e os animais semelhantes aos homens. Isto ocorre porque as almas dos homens são semelhantes às almas dos animais, como já foi dito acima. Este fato vamos ver e compreender na Bíblia, no livro de Gênesis e em outros livros da Bíblia. Inclusive nós já vimos no vídeo 19 muitas passagens. Existem mais de 250 passagens na Bíblia relacionadas a animais. Vamos ver as mais significativas. Aí eu citei já no vídeo passado Mateus 23, 37, onde Jesus chora por Jerusalém. E Lucas 19, 29, a entrada triunfal em Jerusalém de Jesus sobre um jumentinho. Tudo isso tem significado porque são passagens onde se relacionam animais. E os animais, eles têm missão na Bíblia. Os animais na Bíblia serviram a Deus, fizeram parte da história de Deus com o seu povo. A migração das almas por muitas formas de vida animal. A alma dos animais, elas migram através de muitas formas de vida. As almas dos homens e as almas dos animais percorrem um caminho evolutivo comum, vivendo em muitas formas de vida diferentes durante muitos milênios, vivendo as mesmas experiências com o objetivo de desenvolver a consciência de sua alma, porque as almas, sendo semelhantes, migram através de muitas e variadas formas de vida, até chegarem à forma humana. Quando então passam a viver como alma humana, mas que antes era alma animal. Glórias a Deus. Então veja bem, o objetivo da alma dos animais é chegar lá na forma humana, para passarem a viver como alma humana, em um corpo humano. Porque já que as almas são todas iguais, elas vão chegar a viver em um corpo humano. Elas vão chegar a ser pessoas, seres humanos. Não que o corpo delas, o corpo dos animais, não vai se transformar em um ser humano. O corpo de um cachorro não vai se transformar no corpo de um homem. Mas a alma que habita o corpo de um cachorro vai chegar a habitar em um corpo humano, que vai ser explicado aqui mais adiante. Podemos observar no desenvolvimento do feto no útero da mulher que ele passa por muitas e variadas formas de animais, até chegar à forma humana. Isto porque a alma que trabalha na formação do feto, que será o seu corpo, com seu conhecimento, memória e sabedoria, se recorda dos tempos de sua vida passadas. Por isto, os homens guardam em sua personalidade algumas características das personalidades dos animais. Então veja bem, quando o feto está sendo formado no ventre de sua mãe, estou tomando como referência a mãe e mulher, o feto no início, ele passa por várias formas diferentes. Passa por uma forma de uma pequena larva, depois de um pequeno peixinho, depois passa por uma forma de um coelhinho, depois uma forma de um pássaro,
depois uma forma de um cavalinho, aí vai mudando, tem várias mudanças, até chegar numa forma humana. Isso porque a alma que está ali naquele corpo, desenvolvendo aquele corpo, ela vai se recordando de suas vidas passadas, onde ela habitou em vidas animais. Em vida animais. Nós temos na Bíblia, no livro de Daniel, a história do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, de Babilônia, agia como se ainda fosse animal. Nós vemos isso em Daniel, capítulo 4, de 25 a 53. Eu estou fazendo essa leitura, mas nos vídeos, depois em outros vídeos, nós vamos repassar estas passagens bíblicas. Nós vamos retornar esta passagem bíblica. Agora eu estou dando uma visão geral do assunto. Mas nós vamos voltar essa passagem bíblica e dar mais informações. Então, o rei Nabucodonosor de Babilônia agia como se ainda fosse animal. Por isto, Deus o condenou a voltar a ser animal, vivendo como boi e águia por 7 anos, depois dos quais Deus o restaurou, e então ele passou a crer no Deus Altíssimo. Glórias a Deus. Então veja bem, por que Nabucodonosor voltou a ser animal? Você só pode voltar a ser alguma coisa se já foi antes. É porque a alma dele, em outras vidas, algum tempo distante, viveu numa forma de boi. Essa é a explicação. Por isso que ele retornou ao que era. Porque ele guardava ainda na alma dele aquele sentimento, aquela coisa que não era humano, que ele guardava ainda de quando ele tinha sido animal. E por essa razão, por esse motivo, ele retornou a ser o que era, como um tipo de punição pelos erros dele. Glórias a Deus. Porque já que ele tornou a ser o que ele era, é porque realmente ele foi. Porque ninguém pode ser o que não é. Ninguém pode ser o que não é. Já que ele passou a ser, é porque ele já tinha sido. Glórias a Deus. Isso aí é uma lei. Isto é uma lei. Ninguém pode ser o que não é, nem o que não foi. Glórias a Deus. Então, depois de 7 anos, ele aprendeu com sofrimento, se arrependeu, pediu perdão de Deus, e Deus o restaurou. E ele voltou ao seu reinado novamente. Em Daniel 7, 3:17, a visão de Daniel nos 4 animais que saíam do mar. O primeiro animal era um leão com asas de águia, urso, leopardo e outro animal diferente com dentes grandes de ferro. Representavam 4 reis. Esses animais representavam 4 reis e seus impérios. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano, respectivamente. Esses 4 reis teriam em suas personalidades características marcantes destes animais. Ou seja, eles guardavam
na personalidade dele característica dos animais. Se eles guardavam, é porque eles tinham sido esses animais. O Império Babilônico tinha a força e ligeireza do leão. O Império Medo-Persa tinha o apetite voraz do urso. O Império Grego tinha a rapidez espantosa do leopardo. O Império Romano, representado por um animal fora do comum, tinha fome de dominação e destruição por causa dos seus dentes de ferro. Daniel ainda teve outra visão de um carneiro e de um bode peludo, onde o carneiro representava o rei da Média e da Pérsia, enquanto o bode peludo representava o rei da Grécia. O profeta Joel fala dos gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor. Provavelmente ele estava se referindo ao rei Nabucodonosor e à Babilônia, porque ele diz que, abre aspas, veio um povo contra a minha terra, Jerusalém, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e ele tem os queixais de uma leoa. Todos os homens possuem... Quer dizer, o profeta Joel também estava mencionando que o rei que atacou a nação dele, Judá, Jerusalém, tinha dente de leão e queixar de leoa. Ou seja, ele estava dando característica de animais à personalidade do rei que destruiu a nação, a sua nação, Judá. Todos os animais possuem em sua natureza inferior, todos os homens possuem em sua natureza inferior algumas características mentais e emocionais dos animais que devem ser controladas e espiritualizadas pela vivência com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, esse texto que eu li é para mostrar que o homem, ele guarda características dos animais na personalidade dele. Todos os homens. Se for examinar psicologicamente os homens, cada pessoa guarda a característica dos animais. Isto é muito significativo, porque o ser humano, a alma do ser humano migrou pelo reino animal. Por isso traz essa bagagem do reino animal que ele desenvolveu através das experiências múltiplas, milhares de experiências que ele teve no reino animal. Glórias a Deus. O que diferencia o nível de consciência do homem para o nível de consciência dos animais é somente o tempo, que determina a quantidade de experiência que eles já tiveram em todos os seus múltiplos renascimentos. Pois em cada renascimento vive-se inúmeras oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, que são os ciclos e os ritmos cósmicos, que eu já falei um pouco no próximo vídeo. Ou seja, são inúmeras, centenas ou milhares de renascimentos de experiência pelas quais uma alma passa, desde o início da vida, nas formas mais simples até a forma mais complexa, que é a forma humana, com o objetivo propósito de desenvolver a consciência. Tudo é questão de consciência. Tudo é questão de desenvolver a percepção
o entendimento, a inteligência, a memória, o raciocínio, para compreender a realidade, para se autoconhecer e poder conhecer a Deus. Todos os animais que estão vivendo na face da Terra estão vivendo com esse objetivo, de um dia chegar a ter consciência para conhecer o seu Criador. Nós, seres humanos, já estamos nesse nível. Nós já podemos ter autoconsciência e conhecer o nosso Criador. Qualquer ser humano pode se voltar para Deus e Deus vai se revelar para ele. Ele vai conhecer o seu Criador. Mas para chegar nesse estágio houve muito tempo, muito sofrimento, muita luta da alma nas formas físicas, nas formas de vida, migrando como uma corrente de um rio, passando de uma forma para outra. Moisés falou isso no Salmo 90, ele falou que ele disse assim: Senhor, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho do homem. Ele falou, e tu os levas como uma corrente de um rio. Então, todas as almas migrando pelas formas de vida que existem no planeta, até chegar à forma humana, é como uma corrente de um rio, que tem um início e chega no mar. Se inicia lá nos olhos d'água, lá nas montanhas, e vão como uma corrente e chega no mar. Assim são todas as almas. Elas formam uma corrente vivendo na vida, através das formas físicas, até chegar em Deus, até chegar a ter consciência de Deus e entrar em contato consciente com o seu Criador. Esse é o propósito último de Deus na nossa vida, que nós tomemos contato consciente com o nosso Criador. Glórias a Deus. Deus criou o nosso espírito no mundo divino, perfeito, conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Porém, não formou na terra o nosso corpo perfeito, completo, instantaneamente. Deus não criou o nosso corpo perfeito, completo, como hoje nós somos. E nós ainda não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas nós não nos criou como nós somos hoje, agora. Deus não nos criou assim, não. Ele não nos criou perfeito. Porque somente o espírito pode ser perfeito. O corpo físico não pode ser, pois ele é semelhante ao planeta Terra. E o planeta Terra não é perfeito, por causa do pecado de Adão, que contaminou toda a Terra. Gênesis 3,17 e Levítico 18, 25. Então, o nosso corpo é semelhante ao planeta Terra. Nós somos seres aquáticos. O nosso corpo tem 70% de água. A prova disso é que nós somos formados no útero da nossa mãe dentro do líquido amniótico. Nós somos formados dentro da água, então nós somos seres aquáticos. Glórias a Deus. E Deus não nos criou perfeito por causa do pecado de Adão, que contaminou toda a terra. A terra não é perfeita. E como nosso corpo é semelhante à terra, nós não podemos ter corpo perfeito. Só o Espírito pode ser perfeito. Então, por causa disso, no decorrer de milhões de anos, nós fomos nos aperfeiçoando nosso corpo, através de nossa experiência nas lutas no reino animal,
para satisfazer as nossas necessidades e desenvolver a nossa consciência até chegarmos à forma mais adequada que existe atualmente, que é a forma humana. Para nós chegarmos na forma humana, foi muita luta. No decorrer de milhões de anos. Muita luta. A prova disso, entre parênteses, a prova disso, abre parênteses, que não fomos criados perfeitos, é que hoje na Terra existem muitos povos que estão vivendo em estágios primitivos, como nós vivéramos no passado. Muitos vivem nas copas das árvores. Existem povos primitivos que vivem na copa das árvores, nas florestas, como se ainda fossem macacos. Outros vivem nas cavernas e nos desertos, como se ainda fossem animais. Outros povos primitivos ainda não foram descobertos pelos pesquisadores, porque Deus os está preservando, pois estes povos vão construir as novas raças que vão se desenvolver na Terra após esta humanidade atual completar seus ciclos de desenvolvimento na Terra. Então existem muitos povos que vivem primitivamente. Para estes povos que estão vivendo primitivamente na Terra, é que vão migrar a alma dos animais que já estão com a consciência muito desenvolvida, como aqueles chimpanzés que já estão até andando em pé e são super inteligentes, que só não sabem falar, mas são super dotados, super inteligentes, super amorosos. Eu vi semana passada uma reportagem na internet, um chimpanzé, uma macaca, ela era fêmea, chimpanzé fêmea, se feriu e foi cuidada pelos cientistas. Uma senhora, uma cientista idosa. E quando eles foram libertar a macaca para voltar para a floresta, ela olhou para a cientista sentindo muito agradecimento, e deu um abraço muito longo à cientista. A macaca deu um abraço muito longo na cientista, manifestando ali uma imensa ternura e agradecimento pela cientista. Então, esses macacos, chimpanzés, orangotangos, que já alcançaram um nível de consciência já no limiar, pertinho do ser humano, eles vão migrar para as raças primitivas que existem na Terra, para continuar a evolução de sua consciência. Então, é o que eu já falei em outros vídeos, que um macaco nunca vai se tornar um homem. Quer dizer, o corpo do macaco nunca vai ser transformado no corpo de homem. A alma dele é que vai migrar para o corpo de um ser humano, para continuar a sua evolução. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. São essas raças ou povos primitivos que fazem a conexão entre as espécies animais com consciência mais desenvolvida e a raça humana mais evoluída. Isto é, as almas dos animais com consciência mais desenvolvida migram para raças humanas que estão vivendo primitivamente, para assim terem melhores condições físicas para continuar desenvolvendo suas consciências através de uma forma física mais aperfeiçoada do que a sua. Então, a alma do macaco migra para o corpo de um homem, não para um homem europeu super civilizado, não para um homem
americano super civilizado, não para um homem brasileiro super civilizado, não, para um homem que está também desenvolvendo a sua forma, os povos primitivos. Porque as formas físicas, elas são aperfeiçoadas, elas se desenvolvem. Ela só não se transforma numa em outra. O corpo de um macaco não vai se transformar num corpo de homem. O corpo de um leão não vai se transformar num corpo de um hipopótamo, nem de rinoceronte, não. O corpo de uma serpente não se forma no corpo de um jacaré. Não, não existe isso. Nem um leão, nem uma baleia em um tubarão, não existe isso. As almas é que migram de forma em forma, como uma corrente, como Moisés falou. Uma corrente de um rio, glórias a Deus. Glórias a Deus. E assim, com o passar do tempo, vão aperfeiçoando suas formas físicas e tendo melhor condição de expressar a qualidade e a capacidade da alma. Quanto melhor estiver a forma física, mais a alma tem capacidade de se manifestar o seu poder, os seus atributos. Vemos assim que o corpo de um macaco nunca vai se transformar em um corpo de homem, mas sua alma migra para uma forma de vida humana, e que o corpo de um homem não é a transformação do corpo de algum animal ou do macaco, mas sua alma já viveu muitas vezes na forma de vida de muitos animais. O corpo físico de uma espécie se aperfeiçoa e melhora, mas não se transforma no corpo de outra espécie. Glórias a Deus. Na Bíblia, Deus nos declara a importância que a vida dos animais tem para Ele, conforme vemos em várias passagens do livro de Gênesis, porque Ele sabe que as almas que hoje estão vivendo nos animais, futuramente estarão vivendo nos homens. Daniel 7,4. Nós vamos ver também Daniel 7,4. Vamos ver na Bíblia que Deus não mandou Noé fazer a arca para salvar os homens daquele tempo, mas sim para salvar a família de Noé e os animais. Gênesis 11:22, nós vimos no vídeo passado. Pois Deus sabia, Daniel 10:21, Deus sabe tudo, maravilha, que os homens não iriam crer nas pregações de Noé e entrar na arca. Salvando os animais, Deus estaria garantindo a existência de futuras raças humanas na terra. Mesmo assim, Deus trouxe de volta pelo renascimento, muitas almas que pereceram no dilúvio para povoar a terra novamente. Ezequiel 37, 11, 14. Eu já citei muito essa passagem em outros vídeos, mas nós vamos rever nessa série sobre os animais, nós vamos rever. A maioria, os rebeldes, foi para o inferno e estava lá até o tempo da primeira vinda de Jesus Cristo. Jesus foi até o inferno e pregou para aqueles rebeldes que estavam lá no inferno desde o tempo de Noé, aqueles que não quiseram entrar na arca dele. São Francisco de Assis, o homem mais santo que já pisou no planeta Terra, depois de Jesus Cristo e de João Batista, deu aos animais a mesma importância que Deus havia dado na Bíblia a essas criaturas. São Francisco de Assis chamou a atenção do mundo inteiro para a importância dos animais, quando chamou a um lobo de irmão lobo,
porque São Francisco sabia que aquele lobo, um dia no futuro, seria um santo como ele, pois um dia passaria a sua alma a viver em um corpo de um homem e teria a oportunidade de conhecer a Deus para tornar-se santo. Como também São Francisco sabia que um dia, em tempos remotos, em seus primeiros estágios de desenvolvimento da sua consciência, a sua alma também havia vivido em muitas ou algumas formas de vida de vários animais, porque este é o caminho de evolução que todas as almas passam, porque todas as almas são iguais e percorrem caminhos iguais em direção ao encontro de Deus, como uma corrente de um rio. Aqui que eu cito Moisés 90, de 1 a 5. Ele diz que o caminhar das almas são como uma corrente. Deus os leva como uma corrente. É por isto que em todo ser vivente há uma alma, não importa o estágio de desenvolvimento em que esteja aquela vida, porque a vida está na alma, não na forma física. Qualquer vida, ao ser fecundada, só passa a se desenvolver quando a alma se acopla nela. Por exemplo, o óvulo, quando é fecundado pelo espermatozoide do ser humano, que vai se formar, só começa a se desenvolver a partir do momento em que a alma do futuro homem entra nele e se apossa dele para o desenvolver e o formar. Veja bem, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Se a alma não entrar nele, não se apossar, não se responsabilizar pela aquela futura criatura, o óvulo morre. Mas a partir do momento que a alma se apossa, se responsabiliza para desenvolver aquele óvulo, as células começam a se multiplicar para formar o futuro bebê. Amém? Glórias a Deus. Então nós vamos parar aqui. Vamos no próximo vídeo continuar as explicações para depois retornar fazendo as citações bíblicas e as explicações pela cosmologia também. Eu vou explicar pela Bíblia e pela cosmologia. Amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de falar, comentar, explicar e revelar, Senhor, esta verdade para os teus filhos. Isto que eu estou falando nunca foi dito em parte nenhuma do mundo, mas o Senhor me deu autoridade e o poder para falar essas coisas, Senhor. Por isso te agradeço em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, a todos os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ilumina nosso espírito, Senhor, para que nós possamos cada vez mais perceber, Senhor, a tua inspiração e a tua revelação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.